Pessoal, nós temos aqui uma situação em que nós temos duas estrelas, uma SN 2016 disposta a 4 bilhões de anos-luz da Terra, né? Então, pensando que a Terra está aqui, vamos considerar que essa estrela aqui está a 4 bilhões de anos-luz da Terra, né? E a outra estrela que está a 10,5 bilhões de anos-luz da Terra, né? Então, o ano-luz é a unidade de distância e eu posso interpretar essa unidade de distância da seguinte maneira, né? Se a estrela está a 4 bilhões de anos-luz da Terra, significa dizer que a luz demora 4 bilhões de anos para chegar na Terra a partir dessa estrela, né? Então, se as duas explodirem simultaneamente, a luz de uma vai demorar 4 bilhões de anos para chegar, né, que é a que está mais perto, e a outra vai demorar 10,5 bilhões de anos para chegar, né? Então, quando essa aqui chegou, essa aqui andou 4 bilhões de anos também. Então, aí vai faltar 6,5 bilhões de anos. Então, a distância, que é de 6,5 bilhões de anos-luz, vai ser determinada da seguinte forma, né? Então, vou pensar que a distância vai ser de 6,5, né? Bilhões, eu vou falar que vale 10 elevado a 9. E o ano-luz a gente pode calcular da seguinte forma, né? Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, né? Ela percorre com a velocidade da luz, que é uma velocidade constante, durante um tempo de um ano, né? Então, eu vou falar que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 5 km por segundo, né? Então, aqui nós temos 10 a 8 metros por segundo. Eu posso falar que é 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo, né? Para poder não preocupar em converter de metros para quilômetros no final. E eu vou multiplicar pelo tempo de um ano. 3 vezes 10 a 7 segundos. Então essa distância, fazendo a conta, vai dar 6,5 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 6,5 vezes 9, né? Vai dar 58,5 vezes 10 elevado a 9, com 10 elevado a 5, 10 a 14. Com 10 a 7, 10 a 21 quilômetros, né? Que é basicamente 5,9 vezes 10 a 22 quilômetros. Então a resposta seria a nossa letra D. Pessoal, a questão 46 é uma questão de gravitação universal, né? Nós estamos imaginando uma seguinte situação, que se o Sol tivesse uma massa de 50 a 100 vezes maior do que ele tem atual, o que vai acontecer com a velocidade de translação da Terra e o período do ano terrestre? Bom, primeiramente, vamos pensar a seguinte situação, né? Eu vou ter que a força de gravitação é a força centrípeta, né? Pensando que é a única força que atua e que o movimento da Terra ao redor do Sol é circular, né? Se é uma força de gravitação, eu posso falar que ela vale a constante gravitacional vezes a massa do Sol vezes a massa da Terra dividido pela distância entre esses dois corpos ao quadrado, que é o raio da nossa órbita, né? E isso tem que ser igual à força centrípeta, que é igual a m, massa da Terra, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pela distância. Se eu for cortar aqui o Q constante, né, que é o m, e um dos raios, eu vou pensar assim, que a velocidade de translação vai ser igual a raiz de gm sobre r. Ou seja, se eu aumento a massa, eu tenho que aumentar a velocidade de translação, né? Agora, abrindo ainda mais a fórmula, eu vou pensar que a velocidade de translação vale 2π vezes o raio sobre o período de translação, né? Então eu substituo aqui, e posso falar assim que 2π r sobre t é igual a raiz de gm sobre r, né? Isolando o período, eu posso falar que o período vale 2π que multiplica. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando o R na raiz, multiplicando, né? E eu vou multiplicar R com raiz de R. Então eu posso colocar o R dentro da raiz, que fica a raiz de R ao cubo sobre Gm. Então se eu aumento a massa da Terra, eu diminuo o período de translação, né? Então eu vou estar diminuindo o período e aumentando a velocidade, né?
Então, a nossa resposta é a letra A. Bom, pessoal, nós temos aqui uma questão de trabalho e energia, né? Nós temos uma cápsula que está sendo propulsionada e com isso ela tem uma certa velocidade e tem um aumento de energia potencial, né? Ele ganha energia potencial por estar indo embora da Terra. Então a questão nos pede qual que é o trabalho realizado pelo foguete e pelos propulsores sobre a cápsula. Olha só, eu posso falar que o trabalho da força resultante é igual à variação de energia cinética. E qual que é o trabalho da força resultante, né? O trabalho da força resultante é igual à soma de todos os trabalhos de todas as forças que atuam, né? Então vai ser o trabalho de propulsão mais o trabalho do peso, né? E isso é igual à variação de energia cinética. O trabalho de propulsão é o que a gente está procurando. Então, eu vou falar que o trabalho de propulsão é igual à variação de energia cinética menos o trabalho do peso. Por definição, eu posso falar que o trabalho do peso é igual a menos a variação de energia potencial. Por isso, eu vou falar que o trabalho de propulsão é igual à variação de energia cinética mais a variação de energia potencial. Variação de qualquer coisa é o final menos o inicial, então eu posso falar que o trabalho de propulsão é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial mais a variação da energia potencial, né? Como ele parte do repouso, isso aqui é zero. Então eu vou falar que o trabalho de propulsão vale a energia cinética final é igual a mv ao quadrado sobre 2, né, com a velocidade final, mais a variação de energia potencial, que ele já falou quanto vale, né? Vou botar aqui ΔU. Então, o trabalho de propulsão pode ser calculado por massa, que é 7.500, velocidade 8.000 ao quadrado, dividido por 2, né? Mais 3 vezes 10 elevado a 10. Então, fazendo essa conta aqui, ó, eu posso falar que o trabalho de propulsão, né, que aqui é propulsão também, vai ser dado por, bom, isso aqui vai dar 24 vezes 10 a 10, mais 3 vezes 10 a 10, né? Vai dar 27 vezes 10 a 10, que a gente pode falar que é 2,7 vezes 10 a 11 joules. E a resposta vai ser a nossa letra C. Questão 48, uma questão bem simples, né? Uma questão de conversão de temperatura. E ele te deu esses valores de 373 Kelvin e 273 Kelvin, caso vocês não se lembrem qual que é o modo de transformação de graus Celsius para Kelvin. Então eu já sei que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, né? Então se eu substituir aqui, ó, eu vou falar que o TK é o TC, que é a temperatura do argônio, né? Menos 184 mais 273. Então, se eu fizer esse cálculo, TK vai valer 89 Kelvin, né? Bem simples, bem fácil, que é a letra B. Bom, pessoal, questão bem simples também, né? Questão de hidrostática, questão de pressão, né? Então, a pressão por uma coluna de fluido. Então, nós queremos saber qual que vai ser a altura da coluna de fluido, né? Então, a pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura, né? Então, a pressão vale 5,6 vezes 10 a 4 newtons por metro quadrado, que é a unidade do SI, né? É igual à densidade, que tem que estar nas unidades do SI também, né? Que é o próprio quilograma por metro cúbico, então vale 1.400, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir. Então, basicamente, a altura vai ser igual a 5,6 vezes 10 a 4, né? Dividido por 1.400 vezes 10 vai dar 14.000, né? Ou seja, 1,4 vezes 10 a 4. Cortando 10 a 4 com 10 a 4, a gente chega que a altura vale 5,6 sobre 1,4, que é de 4 metros. Como diz a nossa letra B. Questão 50, pessoal. Outra questão bem simples, questão de energia, energia e potência, né? Olha só, eu vou pensar o seguinte, né? Que a energia é dada pelo produto da potência pelo intervalo de tempo e
Como eu quero a minha energia em kWh, eu vou utilizar minha potência em kW e meu tempo em horas. Então, minha energia vai ser dada por 0,1 kW vezes 15 minutos. Em horas dá 1/4 de hora, né? Então, 1/4 de hora. Então, minha energia vai dar 0,025 kWh, como diz a nossa letra C. Pessoal, isso aqui tem outra questão bem simples, né? Uma questão de potência elétrica, associando com a diferença de potencial e querendo a corrente, né? A gente sabe que a potência é igual à diferença de potencial vezes a corrente. Então, eu vou falar assim que a potência aqui é de 60 watts é igual à diferença de potencial de 100 volts vezes a corrente, né? Então, a corrente vai valer 0,6 amperes. Letra B. Questão 52, pessoal. Uma outra questão até simples, né? Mas um pouquinho diferente das outras, porque a gente tem que pegar alguns dados no gráfico, né? Bom, olha só. A questão nos pede qual que vai ser a frequência da luz UV que gera a eficiência germicida máxima, né? A eficiência germicida máxima vai ser nesse ponto aqui, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, um comprimento de onda igual a 270 nanômetros, tá? Então, eu sei que a minha velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade, que é 3 vezes 10 a 8, como foi fornecido, vai ser igual ao nosso comprimento de onda, 270 vezes 10 a menos 9 vezes a frequência. Então, a frequência, né, vai ser dada por 3 vezes 10 a 8 dividido por 2,7 vezes 10 elevado a menos 7. Fazendo o cálculo aqui, ó, eu sei que o valor da frequência vai ser de 1,1 vezes 10 a 15 Hz, né? Como diz a nossa letra D. Bom, pessoal, a prova do Unicamp naturalmente é fácil, né? Então a gente viu que nós temos questões aqui que é puramente aplicação de fórmula. Teve poucas questões, no caso duas questões, que a gente teria que analisar um pouco mais complicado, né? Um pouco mais a fundo, para poder chegar na resposta certa, tá? Mas no caso, 4 questões era a aplicação de fórmula direta, uma questão é uma aplicação de fórmula quase direta, né? Uma outra questão que era analisar o que é orano-luz, né? Que não é tão difícil, mas era um pouquinho mais chato de lembrar o que é, né? E as duas questões são as mais difíceis da prova. Basicamente a questão da gravitação, né? Que a gente analisou a questão da massa do Sol ter mudado, e a questão do foguete, que o cálculo não chega a ser complicado. Mas sabendo aquele teorema, a gente chega na resposta certa com muito mais facilidade, né? Tendo isso em mente, de novo, eu considero essa prova da Unicamp fácil, né? E historicamente é uma prova fácil, beleza?